boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer ao Dalmo por ter me convidado e dar mais essa oportunidade. Quero agradecer aqui aos deputados, inclusive estou surpreso que os deputados vão ouvir minha palestra. Se vocês quiserem, os deputados, eu posso apresentar ao final da palestra primeiro que eu falo sobre a lei do voto impresso, uma crítica a ela. Não porque eu critico o voto impresso, eu estou nessa luta pelo voto impresso desde o ano 2000, junto com a doutora Maria Aparecida Cortis, com o professor Pedro Rezende, que estava aqui. Desde aquele tempo, em 99, foi o primeiro ano que eu escrevi um artigo defendendo a necessidade do voto impresso. Como no final da minha palestra eu vou abordar a lei que foi aprovada, que vai valer para 2018, e fazer uma crítica, uma sugestão de melhoria, na verdade, se quiser, eu posso fazer isso antes, senão eu vou falar, a minha palestra eu vou tocar em dois assuntos. Um é sobre a auditoria do PSDB, explicar para vocês o que foi que aconteceu com ela, e a outra era uma observação sobre a lei, para mostrar um problema que eu vejo na lei como está hoje. A auditoria do PSDB, eu fui convidado para participar no ano passado, para integrar a equipe, éramos 10 técnicos, eu era um deles, tinham mais dois outros técnicos que foram vetados, e eu, quando fui convidado para participar, falei, olha, vai ser muito difícil a gente conseguir provar alguma coisa, porque o TSE não vai permitir. Mas o PSDB estava sendo pressionado pela opinião pública, queria tentar fazer uma auditoria das eleições, insistiu, então nós fomos fazer. Eu falei, eu acho que o que a gente vai conseguir provar é que não dá para fazer auditoria do sistema. Bom, e foi assim. O grande problema da auditoria foi justamente a concentração de poderes da Justiça Eleitoral, que é o problema que eu já tinha detectado isso desde o ano 2000. Em 2000, quando eu comecei a participar dessa questão do voto, da transparência, da luta pela transparência eleitoral, eu comecei com o argumento, o meu primeiro artigo que eu escrevi no seminário de informática no ITA, em 99, eu dizia que era uma questão técnica, tinha que imprimir o voto, tinha que recontar, analisei tecnicamente a coisa. Mas logo no ano 2000 eu já descobri que o problema não era técnico, o problema era político. Era a concentração de poderes do TSE, da Justiça Eleitoral, é chamada Justiça, mas, na verdade, ela é o administrador eleitoral, é que criava a situação que a gente tinha para o sistema eleitoral eletrônico sem transparência. Que dava para fazer um sistema eleitoral eletrônico com transparência, só que o nosso não era. E, desde lá, eu tenho brigado pelo voto impresso e pela quebra desses poderes, dessa concentração de poderes da Justiça Eleitoral. E essa auditoria do PSDB em 2014 foi mais uma prova disso. Foram solicitadas muitas informações. A ideia da auditoria qual que era? Era verificar se, com os documentos que o sistema gera, arquivos de log, arquivos de boletim de urna, os registros que tiverem, se era possível fazer uma auditoria que chegasse à conclusão se houve ou se não houve fraude. Essa era a ideia básica inicial. Então, nós fomos solicitar todos os dados que a gente queria, que o sistema gera. Eu conheço bastante o sistema, acompanhei ele desde o ano 2000, através de partidos políticos que me indicam para representante técnico junto ao TSE, eu estudei o sistema, conheço ele lá por dentro, como é que é, a descrição funcional dele, e sabia o que pedir. E nós não conseguimos fazer auditoria. Eu vou fazer resumidamente, eu não quero me alongar muito. Basicamente, a Justiça Eleitoral ela nos dava os dados que ela queria dar, aqueles dados que você comparava, estava tudo certinho, e alguns dados que a gente solicitava, ela se negava a entregar. E os argumentos para negar eram os mais desbaratados, né? Alguns dados eles não entregaram, argumentando que não estava previsto na resolução do TSE que aqueles dados deviam ser entregues. A resolução escrita por eles. Então, eles falaram, olha, esses dados para auditorias eu não vou entregar porque a resolução que eu escrevi não diz que eu tenho que te entregar. Bom, esse foi um argumento. Aí nós pedimos outros dados, que na resolução dizia que eles tinham que nos entregar, e eles não entregaram também. E disseram que aquela resolução previa uma auditoria para ser feita antes da eleição e não depois da eleição, então ela não podia ser usada para depois da eleição. Aquela resolução que eles usavam para negar alguns dados que a gente havia solicitado. Enfim, os argumentos eram absurdos. Por exemplo, a nossa equipe tinha 12 técnicos, 2 foram rejeitados, segundo eles, pelo argumento do ministro Toffoli, por atentar contra a soberania nacional.
Era um técnico, era um professor da Universidade de Michigan, que já fez testes de segurança em urnas eletrônicas no mundo inteiro, em mais de 10, já mostrou todas elas eram vulneráveis, não conseguiu fazer o teste na urna brasileira, porque o TSE não permite. Ele testou, inclusive, as urnas da Diebold. A Diebold é fabricante das urnas brasileiras. Ele testou lá nos Estados Unidos e mostrou que eram fraudáveis. E o TSE não permitiu que ele participasse, porque atentava contra a segurança nacional, soberania nacional. E um outro professor, não era professor, era um engenheiro técnico, chama Rodrigo Branco. Ele é brasileiro, e ele é vice-presidente de pesquisas de segurança da Intel, fabricante de chips, né, o principal fabricante de microprocessador. Disseram que atentava contra a soberania nacional deixar ele participar da equipe. Enfim, eles usavam os argumentos mais absurdos para não dar os dados importantes. Alguns dados eles davam, outros eles não davam, outras coisas. Eles não deixavam, por exemplo, que a gente pudesse pegar a urna e ler o conteúdo da memória dela. Eu falava, eu quero saber o que tem aí. Ele falou, tá bom. Ele trazia um arquivo e falava, olha, o que tem lá dentro é isso aqui. Olha isso aí para ver se está bom. Eles não deixavam, não permitiam aos auditores ter acesso direto à máquina. Não era permitido. Software, eles mostraram o software do sistema, das urnas, principalmente, para a gente. Mostraram uma parte, estava lá. Tem um CD oficial, que é assinado uma semana antes da eleição, guardado num cofre lá, que tem todo o código lá, o código-fonte e o código executável. Nós recebemos uma cópia desse disco e detectamos que faltava alguma parte do código-fonte. Não tinha, por exemplo, o código da BIM. A BIM faz um código lá de criptografia, um programinha que junta nos outros programas, e só tinha o executável, não tinha o fonte para a gente poder analisar. Então, já detectamos. Tem uma informação falsa de que o TSE tem controle de todo o software. Não tem, uma parte do software ficava na mão da BIM. Aí eles mandaram a BIM trazer o software para a gente examinar. A BIM veio, no dia seguinte, instalou no computador, falou, pode olhar o nosso código aí. Falei, tá bom, eu vou olhar o código de vocês para ver se está bom, mas eu quero saber se esse código que está aí é o que está gravado nas urnas que foram usadas na eleição. Falei, não, isso não pode, espera lá, isso não está previsto. Você pode olhar isso que a gente está mostrando, o que está nas urnas você não pode olhar. Foi assim a nossa auditoria. Tá? Nós descobrimos, por exemplo, que tem um sistema na urna que eles criaram para enfrentar o ataque do professor, esse professor que fez o ataque nas urnas lá nos Estados Unidos, que ia participar da nossa equipe e não foi vetado, ele fez um ataque nas urnas de Diebold que ele inseria um vírus que desviava voto. E, para evitar esse tipo de ataque, o TSE modificou em 2009 as urnas brasileiras, criou um sisteminha lá que eles chamam de MSD, Master Security Device. E nós descobrimos que o código de segurança era feito pela Diebold, fabricante das urnas, que é acusado nos Estados Unidos de fraude eleitoral. Ele foi proibido de fazer urnas eletrônicas nos Estados Unidos, só faz aqui para o Brasil agora. E nós queríamos analisar, e o TSE nem sequer tinha um código para analisar. Nós pedimos para eles a desculpa que eles nos deram, que não iam mostrar o código, porque para instalar, chamar a Diebold, mandar vir instalar, ia demorar 15 dias, eles só tinham dar 10 dias para a gente examinar o código. Eles nem tinham o código na mão, o software. Entendeu? Parte do software que está na urna, a parte de segurança. Então, a conclusão que nós pudemos chegar é que a concentração de poderes da Justiça Eleitoral impediu o resultado da auditoria. Impediu a auditoria de chegar à conclusão se houve ou se não houve fraude. Foi essa, basicamente, a conclusão. O relatório tem 200 páginas, é muito detalhado, mostra as petições, as recusas. Nós fizemos uma análise de risco que acho muito interessante. Mas o resumo que posso fazer aqui rapidamente é isso. Não foi possível auditar as urnas de 2014, dentro dessa auditoria solicitada pelo PSDB, porque a autoridade eleitoral não permite uma auditoria livre. Tá? Isso sem contar a questão do voto impresso, que não existe para a gente fazer uma auditoria contábil, né? Não existe. Bom, então esse é um problema. Essa é a conclusão. Então, a autoridade eleitoral não permite auditoria independente e efetiva do desempenho das urnas eletrônicas e, por consequência, do resultado eleitoral que publica. Essa é a conclusão do relatório. Sobre a lei do voto impresso, eu queria dizer o seguinte, o
primeiro artigo que eu escrevi em 99, eu já falava do lei de voto impresso, logo em seguida, em 2000, uma professora norte-americana escreveu um artigo que se tornou padrão mundial, sobre a questão do voto eletrônico, voto impresso, segurança, e ela criou lá o conceito do voto impresso, como devia ser. Ela chamou de Voter Verifiable Paper Audit Trail, que traduzindo então para o português seria voto impresso em papel conferível pelo eleitor. O que é esse conceito, então? Veja que tem 3 conceitos nisso daí. Tem que ter o voto impresso. Esse voto impresso tem que ser conferível pelo eleitor, o eleitor tem que ver o voto impresso, porque em 96 houve, quando entrou a urna eletrônica no Brasil pela primeira vez, nas cidades com mais de 200 mil habitantes, a urna imprimiu o voto. Só que ela imprimiu o voto, caía numa sacolinha que tinha lá atrás, e o eleitor não via o voto impresso. Então, aí não adianta nada, né? Você vai contar o voto impresso, se a soma do voto eletrônico estiver errada, do impresso vai dar errada também, porque ele imprimiu errado. Então, primeiro conceito, voto impresso. Segundo conceito, conferível pelo eleitor. Terceiro conceito, para servir de trilha de auditoria. Ou seja, você tem que pegar esse voto impresso, que foi conferido pelo eleitor, e fazer uma auditoria do voto eletrônico, comparar a soma do impresso com o eletrônico. A primeira lei do voto impresso que nós conseguimos aprovar aqui no Congresso, no ano de 2001, era para valer, ela foi aprovada no finalzinho de 2001 e só ia valer para 2004. Ela previa tudo isso, ela previa imprimir o voto, imprimia que o voto não podia ser entregue na mão do eleitor, mas ele tinha que ver para confirmar, e que 3% das urnas seriam sorteadas depois da eleição para fazer auditoria. Essa lei foi derrubada depois por uma outra lei que veio depois, derrubou ela, e ela nem chegou a vigorar em 2004. Em 2009, nós aprovamos uma outra lei que tinha os mesmos 3 itens e que foi declarada inconstitucional pelo STF a partir de uma denúncia feita pelos ministros do TSE. Eles eram autores da denúncia, provocaram o início da denúncia de inconstitucionalidade e foram julgar lá no final como juízes, ação que eles eram autores. Esse é o problema do acúmulo de poderes da Justiça Eleitoral, é que eles são réus e juízes da mesma ação, né? Bom, agora, em 2014, em 2015, nós conseguimos aprovar mais uma lei, graças ao deputado Bolsonaro, que apresentou essas emendas que ele citou, na mini-reforma eleitoral e na PEC. Então, olhem, dá uma olhada na lei. Agora, deputado, eu gostaria que você visse a minha crítica. Eu vou ler para vocês a Lei 13.165, ela altera o artigo 59 da Lei 9.504, que é a Lei Eleitoral, diz assim: no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, voto impresso, primeiro item daqueles 3, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Isso daí é porque aqui o TSE jogou a ideia de que no Brasil o eleitor pode levar o voto para fora, mostrar o voto, aí o eleitor seguinte entra e coloca o voto dentro da urna. Então, é previsto que o eleitor não pegue o voto impresso na mão, ele olha através de um visor. Parágrafo único. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor do seu voto e o registro impresso recebido pelo voto eletrônico. Segundo item, verificação do voto do eleitor. E acabou a lei, essa daí. Tem o artigo 12 dessa lei que diz que só vai valer para a primeira eleição geral, ou seja, para 2018, como comentou os deputados. Então, vocês vejam que na lei tem 2 itens do voto impresso, a conferência para o eleitor não fala nada da auditoria. A PEC, o PEC 133, né, que teve a emenda. Diz aí, o artigo 14 da Constituição passa a vigorar acrescido os seguintes parágrafos. Parágrafo 13. É praticamente a mesma redação. Tá? Aí vocês vão ver, então, aí que também tem
previsão do voto impresso, a previsão da conferência pelo eleitor, não fala nada sobre auditoria. Isso significa o quê? Por exemplo, na Venezuela, tem o voto impresso, o eleitor vê o voto impresso, deposita numa urna, mas se na recontagem, na conferência entre o voto impresso e o voto eletrônico der diferença, na Venezuela vale o voto eletrônico. Então, o voto impresso não vale para nada. Outra coisa, a auditoria do voto impresso tem que ser feita escolhendo as urnas depois da eleição. Depois da eleição, você escolhe quais você quer fazer auditoria, pega o voto impresso e compara para ver se deu certo com o voto eletrônico. Mas em 2002, 2001, quando a gente aprovou aquela primeira lei, o TSE apresentou uma emenda, na época era para o senador Romeu Tuma, que era o relator no Senado, que as urnas a serem passadas pela auditoria têm que ser sorteadas na véspera da eleição. Então, não pode você, na véspera do jogo de futebol, só selecionar o jogador que vai passar pelo exame antidoping, né? Então, Brunazzo, o TSE pode fazer qualquer coisa. Quê? O senhor tem 5 minutos para concluir. Já estou acabando. Então, a auditoria do voto impresso é necessário ficar estabelecida em lei, porque se deixar na mão do TSE, ele vai fazer essas coisas, ele vai determinar que a auditoria tem que ser feita, as urnas têm que ser escolhidas antes da eleição, que vai ser feita, mas se der diferença, vale voto eletrônico não impresso. Enfim, tem muito jeito ainda do TSE se escapar dessa auditoria do voto impresso, se não estabelecer isso numa lei, porque com os poderes que eles têm, sendo juízes do STF, que são autoridades eleitorais, que executam, e quando você vai mover uma ação contra eles, eles põem a toga e vira juiz deles mesmos, não dá para confiar na lei como está. É necessário, nesse momento, ter uma alteração na lei, alguma coisa a mais para que, em 2018, quando valeu o voto impresso, além de ter o voto impresso, além de ser obrigado a mostrar para o eleitor conferir, tem que estabelecer que tem que ter feito uma auditoria em tantos por cento das urnas, sorteadas depois da eleição, se der diferença, vale o voto impresso, não o eletrônico, o voto impresso o eleitor viu, o voto eletrônico o eleitor não vê. O voto impresso, o eletrônico você vê na tela, confirma e ele grava, o que ele grava a gente não vê. Então, tem que estabelecer a regra de auditoria, é o que está faltando na lei agora. É isso daí, deputados, que eu queria falar sobre a lei do voto impresso. Muito obrigado a todos.